Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer a leitura de um novo texto do Vital. Eu acredito que vocês gostem desses textos do Vital. Eu amo os textos do Vital Froze, amo. Eu aprendo muito com eles, né? Eles nos deixam assim ter um certo jogo de cintura com tudo isso que está acontecendo no nosso planeta. Então eu agradeço a Deus, agradeço ao Vital Froze por me permitir fazer a leitura, agradeço a Mara e a Márcia Rodrigues do canal Dicas para uma Boa Ascensão. Por quê? Porque foi através delas que eu conheci os textos do Vital e conheci o Vital e ele me permitiu fazer essas leituras ricas de conhecimentos em nosso canal. Então vamos apressar por causa do barulho, né? Na rua. O texto de hoje que nós vamos fazer a leitura e reflexão é a última lição na velha 3D. Foi postado no Facebook do Vital no dia 25/5 de 2020. Amados, os aprovados nesta escola de almas, na terceira dimensão, estão prestes a fazer a sua ascensão para dimensões superiores. O tempo anda apressado, pois uma nova terra surge na linha do horizonte. Um longo ciclo de prova e expiações está sendo finalizado. O grande mestre Sananda, encarnado como Jesus de Nazaré há 2000 anos, nos deixou um legado e uma certeza, abre aspas. Uma nova terra surgirá, fecha aspas. Essa nova terra vai fazer parte dos mundos mais elevados e não haverá mais dor e nem sofrimento. No fechamento do velho ciclo, haverá destinos para a humanidade. Os mansos e puros de coração herdarão a nova terra. Já os que não atingiram a frequência necessária para tal, terão que deixá-la, pois a sua consciência ainda não compreendeu todas as lições aqui disponibilizadas. Este é o entendimento da metáfora da separação do joio e do trigo. Nas últimas semanas, estamos recebendo muitas orientações sobre este final de um tempo. Entre elas, hoje eu vou tentar passar para vocês que me acompanham aquela que mais me chamou a atenção. Dei a ela um título para que o texto possa ser desenvolvido, mas poderia ter dado qualquer outra definição. Vou interpretar como a última lição da velha 3D. Não sei como é hoje nas escolas que vocês ou os filhos de vocês estudam, mas no meu tempo de estudante, mesmo aqueles que já haviam aprendido as lições, passavam uma série de provas no final do ano letivo, a fim de provar que passavam por uma série de provas no final do ano letivo, a fim de provar que estava habilitado a subir um degrau na escada do aprendizado. Enfim, para testar a capacidade do aluno e ver se podia ascender para uma faixa acima. Nada é diferente numa escola de almas, como a Terra foi até aqui. Fecha-se o ciclo das consciências limitadas da terceira dimensão e nada mais será limitado como antes, pois na quinta D e acima, a consciência estará ampliada largamente. Tanto é que uma mente 3D não consegue nem imaginar a capacidade de uma consciência 5D. Haverá sim um determinado momento ou até vários eventos que levantarão os véus definitivamente e então um novo panorama consciencial surgirá. Nossos véus estão sendo levantados, rasgados. Por isso que a gente tem essa sede de aprender. Será de fato o momento em que a nossa versão de alma se integrará à sua versão mais elevada.
Esta integração unirá o aprendizado do fractal da 3D com um fractal de dimensões acima. A união dessas consciências se somarão a tal ponto que se fundirão em uma só, porém numa frequência compatível com as dimensões de 5D até 9D. Então a tendência da gente é só subindo e se elevando nas próximas dimensões, né? A parte da humanidade que está entrando nessa frequência 5D precisa passar pelo último teste. Precisa de fato deixar para trás as vibrações 3D que ainda estão dentro de cada consciência. Não é apenas um detalhe, mas uma somatória de pacotes que fazem parte da bagagem de alma. Então, na 3D a gente vibra ainda nessas faixas, né? Frequências baixas, na 3D. Já escrevi em textos anteriores que esses pacotes são emoções, crenças e hábitos da velha Terra 3D. O medo, a raiva e a culpa são sem dúvida os mais pesados. Essa ancestralidade precisa ser curada. Tais energias são empecilhos que comprometem a passagem pelo portal 5D. Mas há outros que podem ainda ressoar dentro de cada encarnado. E é exatamente ali que seremos testados, como diz o título deste texto. Vamos à didática para depois colocar em prática. Todos nós que estamos nesta escola terrana temos o amparo incondicional dos mestres ascensionados e também dos irmãos das esferas superiores entre as dimensões mais elevadas. Será que tais amparadores se importam com os diferentes estágios de cada alma encarnada? Será que eles fazem distinção entre um ser mais elevado e um menos elevado? Será que eles colocam os humanos uns contra os outros pelas diferenças e pelas divergências de qualquer coisa que possa existir aqui, como de fato podemos ver atualmente entre os humanos? O nós contra eles, bastante em evidência hoje, será que os abnegados amparadores o praticam em relação aos encarnados? Então, se os nossos amparadores não se importam com as nossas diferenças e também não deixam de atender mesmo aqueles que notoriamente já estão reprovados nesta ascensão, é preciso levar em conta que todos os que farão a ascensão agora se tornarão também mestres ascensos. Ao subir esse degrau, também podemos amparar almas que estiverem em aprendizado em outros mundos de expiações e provas, inclusive a parte da humanidade que será levada para tais mundos. Então, quem não ascender vai para um mundo de provas e expiações, vai continuar no mundo de provas e expiações. Assim fica mais difícil de compreender e deduzir que, se você não aceita as limitações do outro agora, como poderá ser um mestre ascenso amanhã? Se os próprios mestres ascensos nos aceitam, né? Claro que a consciência ainda está se preparando para tal, mas é preciso colocar em prática o quanto antes, pois essa vibração, ao permanecer na consciência, poderá impedir até a sua própria ascensão. Não é preciso compactuar com aquilo que os outros fazem e que, ao nosso ver, não é correto. Isso seria uma coautoria de um crime, por exemplo. Mas podemos olhar de forma compassiva, pois o degrau da escada dele ainda está lá embaixo e nós já passamos por ele faz tempo. Quando vemos que o outro está equivocado, devemos entender que ele ainda não passou por tais lições. Porém, chegará o dia em que ele também estará na porta da ascensão, mesmo que isto demande milhares ou milhões de anos.
Compreender, aceitar, se compadecer pelo atraso do outro e, acima de tudo, não julgar, não ofender e não expor as suas limitações é sempre um caminho. Já foi mencionado aqui que cada um está co-criando a sua realidade, pois ele ainda precisa disso. Não podemos exigir que todos estejam na mesma consciência, isto é, no mesmo entendimento que nós. Já pensou se os mestres ascensos exigissem isso de nós? Já pensou se eles exigissem que nós fôssemos iguais a eles? Respeito, compaixão e amor incondicional é o tripé que catapulta as almas prontas para a quinta D. Compaixão é isso que descrevi aqui. Já o respeito é não interferir nas lições que o outro ainda precisa aprender. Somente orientá-lo quando ele mesmo solicitar ajuda. Aí entra a solidariedade e a caridade. Entender que ele precisa passar pelas lições que ainda lhe faltam é exercitar o respeito sincero. Né? Cada pessoa está no seu degrauzinho de evolução, né? E a gente não pode querer que ele avance assim abruptamente. Por isso que tem os canais, né? No YouTube, no Instagram, os canais que falam sobre a espiritualidade, que é para o aprendizado comum. Aí tem aqueles que gostam, aqueles que não gostam, aqueles que aceitam o conteúdo, aqueles que não aceitam, aqueles que criticam. E assim vai. Uns absorvem mais, outros não querem absorver nada. Mas ninguém pode ser levado na marra, né? Nem Deus nos obriga, né? Deus nos ensina, mas não nos obriga. Também entender que ninguém passa pelo que não precisa passar. Então, quando um familiar ou mesmo uma pessoa do nosso meio passa por alguma prova difícil, não se revoltar. Ao contrário, entender que ali está uma oportunidade de exercitar o aprendizado até aqui. Lembre-se que estamos nos testes finais. Ver o drama sem fazer parte dele é uma boa alternativa também. Respeito não se restringe somente aos humanos, mas em tudo aquilo que é na Terra. Animais, plantas e todos os demais recursos da Terra são energias da mesma fonte da qual viemos. A harmonia entre todos os reinos e entre tudo o que há é também o entendimento de que todos somos um. Quando eu maltrato qualquer coisa, estarei ferindo a mim mesmo. Quando eu poluo a natureza, estarei poluindo a minha própria alma. Por isso somos co-criadores da nossa realidade. Entender as diferenças, as situações, as dificuldades, os desafios, as dores nossas e as dos outros, saber que para alguém ter um privilégio é preciso que se tire esse algo de outro. Quando alguém fica com muito, outros ficam com pouco ou sem nada. Desejar privilégios, poder acima do necessário, satisfazer o ego a qualquer preço, destruir ou danificar o patrimônio alheio, patrimônio público ou qualquer outro bem que é útil a quem quer que seja, é um atestado de reprovação para a quinta D. Gente, olha só uma quantidade de coisas. Apego desnecessário é sinal de que ainda há muito medo dentro de si. E o tempo exige que seja liberado, pois estamos nos aproximando da grande mudança planetária. Estamos nos últimos degraus da velha 3D. Um último esforço ainda necessário, mas esse esforço não está além da capacidade e do limite de cada um. Se você chegou até aqui, você pode. Confia. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Um texto que não precisa de explicações, né? Cada um de nós entende o que está escrito aqui. Certamente vai ressoar, né?
em nossos corações. Vamos ver se a gente está ascendendo para a quinta D ou não, de conformidade com as nossas intenções, né? As nossas intenções e as nossas ações. De acordo com a nossa intenção e ação, a gente vai saber se a gente está indo para a quinta D ou se a gente vai ficar na 3D. Eu acredito que ninguém quer continuar na 3D, né? A gente quer avançar. A gente quer avançar. Então, esse foi o texto de hoje do Vital. Belíssimo como sempre. Consciencioso como sempre. Então, aquilo que ressoar no coração de vocês, vocês retenham. Aquilo que não ressoar, deixe passar. Né? Não vamos discutir que não é assim, que isso, que aquilo. Ou então, se fosse não compreender da mesma forma, escreva educadamente nos comentários. Eu acho que não é que isso aí esteja errado, mas eu acho que pode ser assim, 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 né? De forma, vamos ser pessoas urbanizadas, pessoas educadas. Educação quando a gente não concordar com a opinião do outro. É interessante isso. Então, espero que essa mensagem tenha feito sentido no coração de cada um de vocês. Deixem um like, deixem um dislike se não gostaram. Escrevam nos comentários. Compartilhem com os amigos que gostam dos textos do Vital Frozen ou que estejam em busca de ascender, né, a sua consciência. Todo mundo fala de ascensão de consciência. Eu quero começar, manda um texto do Vital, que é muito bom, certo? Então, gratidão mais uma vez aos inscritos, aqueles que estão conhecendo o canal agora, sejam todos bem-vindos. Fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês e namastê. Namastê.